E aí, galera, tudo certo? Tô ouvindo uma gritaria aí, umas pessoas indignadas com a coletiva de ontem do Roger Machado, pelo simples fato dele dar o seu pensamento sobre o jogo, sobre a escalação e falar sobre uma coisa primária em futebol. Primária em futebol. O que é posição e o que é função, no debate sobre os três volantes. E aí ficou todo mundo atacando, porque houve sim, por isso que eu até elogiei a personalidade do Roger, em apostar naquilo que ele acreditava, porque tinha na opinião pública, em geral, uma contestação à ideia de Bruno Henrique, Thiago Maia e Fernando, os três volantes, né? Porque eles já tinham jogado, não tinha funcionado, mas eu recordei, tá lá no vídeo ainda antes do jogo, que para mim o Roger estava se apegando naquela ideia que deu certo em alguns momentos, uns 20, 25 minutos do primeiro tempo, quando o Inter, depois de tomar o gol, ele vira o jogo e assume o controle do jogo. Ali era um modelo que foi colocado contra o Nacional. Um pouco diferente no desenho tático, mas eram os três volantes e funcionou, né? E o Roger acreditou nisso. O que ele fez ontem? Mexeu no posicionamento dos seus jogadores. Cara, eu comento futebol, eu tô nisso desde esse ano, agora esse ano, em 1º de setembro, vai fazer 40 anos, né? 1º de setembro de 85, quando eu estreiei na então radiodifusora Bandeirantes, né? Tava mudando de nome naquela época. Agora, como comentarista, em 2006 que eu começo, né? Já na Copa do Mundo eu já era comentarista lá na Alemanha. E assim, ó, a coisa mais comum é tu ter uma ideia antes, cara, e o jogo te mostrar que é diferente. E tu não pode brigar com os fatos, a tua tese não pode ser maior que o fato. Então tu reconsidera. É sobre isso que eu tô falando e que o Roger falou ontem na coletiva, né? Primeiro, eu concordo com ele que nós temos que melhorar o nível do debate esportivo, na imprensa como um todo. E isso não significa que todo mundo, cada um faz a coisa como quiser fazer. Mas na opinião pública geral, nós temos que tentar levar o debate. Isso é o trabalho de cada um. Porque uma coisa é criticar o treinador, tá? Ou o momento que as coisas vêm acontecendo e relatar isso. Não tinha como elogiar um time que tomou 4 lá do Corinthians, depois tomar 3 do Atlético Nacional, tomar mais 4 do Botafogo, né? A crítica era, naquele momento, inadiável, tinha que ser feita. Perfeito? Né? Agora, uma coisa é isso, tu achar que tem que fazer uma correção, outra coisa é a gritaria de que acabou a paciência e tem que demitir o treinador e tem que fechar o clube. Aí, né, tu incendeia o negócio de um jeito. Agora, eu repito, isso é uma coisa que tá no futebol, que não é novidade. E o Roger vai ter que lidar com isso. Então, eu concordo com ele que tem que melhorar o debate, porque eu sou jornalista, então eu gostaria que o nível fosse mais elevado. Agora, eu também, ao mesmo tempo, né, eu tenho que ver a realidade. E a realidade é que cada vez isso está, né, acontecendo e vai acontecer com mais frequência. Eu chamo da estética do exagero, né, que é, naquela semana o cara é o melhor do mundo, na semana que vem o cara é o pior do mundo. Isso aí não acontece só no futebol, está acontecendo nas relações em geral. E no futebol não é diferente. Até porque cada vez mais as pessoas estão naquela ansiedade que meu time tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, né? Então, há uma impaciência, assim. A gente acompanha o futebol lá na Inglaterra, tu vê o Tottenham jogando, o estádio sempre lotado, os caras não ganham nada. O estádio está sempre lotado, e vários clubes é assim. Claro que é bom ganhar, mas é bom torcer, ver o jogo, né? Aproveitar jogo a jogo. Por isso que eu digo, quando ganha um jogo, comemora. Eu vejo alguns dizendo assim, ganhou, mas tem que isso, tem que corrigir aquilo. Claro que tem que corrigir um monte de coisa, né? Mas quando ganha, tem que comemorar, é assim na vida da gente. Agora tem que aceitar, cara. Não é porque tu disse antes do jogo, né? O problema é a forma de dizer. Quando tu diz que é impossível jogar daquela forma, com aqueles três jogadores, o que o Roger disse dos tais três volantes? Tá? É uma diferença básica em futebol, né? Primária em futebol. O que é posição e o que é função. O Fernando é volante. Às vezes ele é colocado como zagueiro. Um lateral pode ser lateral na sua posição e, por vezes, ser colocado como meia. É sobre isso que o Roger estava dizendo. Que não eram volantes de contenção. Um tinha um trabalho mais de contenção, tu tinha dois pelos lados que faziam, né, esse corredor direito e esquerdo, subindo, indo e vindo, indo e vindo. O Thiago Maia estava mais participativo do que o Bruno Henrique, mas essa sempre foi a ideia. E um cara mais adiantado que é o Alan Patrick. E dois atacantes. O Wesley
E o Ricardo Matias, o Wesley, não foi extrema no primeiro tempo. O Wesley foi o atacante, caindo mais da direita para o meio. E com um trabalho de fôlego, meu, porque sem a bola, quem fazia a recomposição na linha de 4 era ele que baixava. Ficava ele no lado direito, né? E aí o Thiago Maia, Fernando e Bruno Henrique. E aí tinha o Alan Patrick à frente para sobrar junto com o Ricardo Matias. Então foi um trabalho importante também no jogo Wesley, apesar dele estar com uma dificuldade técnica, né? No segundo tempo, o jogo vai impondo algumas coisas e o Inter faz algumas inversões, o Wesley muda de lado, e a gente vê que o Inter começa com o Ricardo Matias tendo chance para fazer gol, depois acontece a troca, Gustavo Prado tem chance para fazer gol. Então o que o Roger estava dizendo é isso, ele pega um jogador, né, ele pode pegar um Thiago Maia e botar ele só atrás recuado, ou pode dar outras funções a ele. É que tem gente que diz assim, ó, dá uma ideia de que não, o cara ele é dali, não sabe fazer outras coisas. Depende do jogador. Depende do jogador. O Bruno Henrique é um tipo de volante, o Thiago Maia é um tipo de volante, o Ronaldo é outro tipo de volante. Se pegar 3 jogadores como o Ronaldo, o Gabriel, que o Inter tinha, né? Gabriel Rufi, o Rômulo e o Ronaldo, pô, aí é 3 volantes que não dá, é um tranca-rua mesmo. Mas se pegar Bruno Henrique, Thiago Maia e Fernando, dá para jogar e escalação é jogo a jogo. Tu não precisa ter um time só. O Tabata, quando entrou mal no jogo, não conseguiu dar a ideia que era para dar, de mais posse, de mais agressividade pelo lado direito. Ele entrou, tecnicamente não está bem, o Bruno Tabata. Agora, a solução que o Roger achou foi uma solução inteligente, cara. E tem que reconhecer, tem que admitir, aceitem, o cara acertou. Ele tinha uma convicção, apostou na convicção e ela funcionou em Montevidéu. Por que brigar com isso? Queria que na coletiva ele dissesse, realmente eu escalei erradamente os 3 volantes, mas apesar disso nós ganhamos o jogo. Cara, evidente que ele foi explicar a ideia dele e ele explicou uma coisa primária. Ele usou a expressão, não uso o número, eu não olho só o número da camisa, né? Era aquela coisa que a gente tinha antigamente, né? O 9 era o centroavante, fincado e tal, não. O 5 era tal coisa e tal. Não, ele estava dizendo isso. Em outras palavras, era isso, era posição e função. Se o jogador, ele tem essa função, que ele tem a virtude de atacar e defender, jogando ali como volante, vamos usar. E num jogo como o de ontem, ele usou e da forma como usou, olha, o Nacional tem 2 chutes no travessão e o resto é abafa. É chutão para a área, é bola para o céu para ver o que acontece, jogar na segunda bola, porque não entrou na defesa do Inter. E o Inter entrou, fez 2 gols e poderia ter feito mais 2. Então aqui, ó, aplausos e mérito para o treinador. Tem que reconhecer, não precisa brigar com isso, né? Afinal de contas, né? É bom quando o treinador acerta. É bom quando as coisas funcionam, porque o time ganha, né? É isso. Agora é ter sequência. Mas eu tô com o Roger nessa. Nós precisamos melhorar o nível. Ao mesmo tempo, ele tem que entender que isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso não é uma coisa assim que, sabe, isso é uma coisa que ele pode idealizar, mas não é a realidade de momento. Vai ter que conviver com isso, saber blindar o seu vestiário para essa pressão que surge, pressão externa, tá? Vai ter que lidar com isso, tá? Mas eu acho que ele está certo em dizer, tá bem, eu vou lidar com isso, mas não está certo. Deveria ser um pouco melhor esse debate. E ele acertou em campo, gente. É isso, tá bom? Deixa o teu recado aí, te escreve, quero ouvir a tua opinião, quero o teu comentário, te inscreve no meu canal, deixa um like e a gente vai se falando. Valeu, grande abraço!